Opa, tudo bem com você? Sandrival Matos aqui, eu sou contador, sou sócio fundador da Conta Junto Assessoria Contábil e nós vamos falar aqui um pouquinho hoje nesse vídeo sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer se você não pagar os seus impostos. Vamos falar disso aqui? Mas antes eu vou passar a vinheta aqui. Bom, seguinte, não pagar impostos, né, é bem tentador, porque a gente tem aquele sentimento de que o imposto não está sendo bem empregado. Ora, para mudar isso, existem outros caminhos que, por mais que pareçam assim impossíveis no Brasil, né, eu sou um cara que gosta de acreditar e acho que em algum momento pode ter uma solução de você ter o dinheiro melhor empregado, o dinheiro dos seus impostos melhor empregado. E enquanto isso não acontece, sonegar pode ser muito perigoso para o teu negócio. E se você não paga os impostos da sua empresa, seja porque você não declarou que vendeu algo, ou se você declarar e não pagar, o risco é praticamente o mesmo. Acontece que se você já declarou e não pagou, você está acelerando o processo de cobrança contra a sua própria empresa, tá bom? Mas o que pode acontecer de pior, né? Eu já recebi empresários falando assim, cara, eu posso ir preso? Em última instância, isso, a melhor pessoa para te responder isso é um advogado, mas em última instância eu vou te falar da experiência. É muito pouco provável que você vá preso, a não ser que se identifique um crime mesmo. Como, por exemplo, tivemos recentemente alguns casos, né, de situações assim, que inclusive o contador, às vezes envolvido, de fraude, né? Emitia-se uma nota, depois tentava modificar o valor dessa nota para pagar menos imposto, ou fazia-se uma certa triangulação de operação para evitar um pagamento de um determinado imposto. Enfim, se for identificado um crime contra os cofres públicos, você pode sim acabar na cadeia e não é daquele tipo de, não é crime tipo pensão, né, que te mantém na cadeia, mas é um crime que pode te fazer dormir algumas noites dentro dessas quatro paredes aí. Então, ninguém quer isso, ninguém quer pôr sua liberdade em risco, correto? Então, vamos trabalhar com a hipótese de que assim, como que eu posso então pagar o menor imposto, né? E o que vai acontecer se esse que eu estou devendo eu não pagar? Bom, se você está devendo impostos e você já deve ter recebido aí alguma correspondência dos órgãos públicos, a primeira dica que eu te dou é não negligencie essas correspondências. Os órgãos públicos mandam uma correspondência toda educadinha, contendo um cálculo ali virulento, né, de imposto e tal. Isso está acontecendo, por exemplo, com microempreendedores individuais aqui no estado de São Paulo, como estão cruzando o Pix, né? Então recebe lá uma notificação, ó, eu vi que você recebeu tanto no Pix aqui, mas não vi que você declarou esse valor, então você está me devendo tanto. E aí, essa correspondência chamada de autorregularização, a taxa de conversão para os órgãos públicos é de mais ou menos de 90% a 95%. Ou seja, a cada 100 cartinhas que eles enviam, 90 a 95 pessoas pagam sem pestanejar, porque já entendem que, como diz aqui na minha região, não sei se na sua é da mesma forma, a casa caiu. Tipo, cara, descobriram, então é melhor eu pagar logo, né? Os outros 5 a 10% são aqueles que vão questionar o valor de multa e juros, por exemplo, né? Ou vão ignorar e vão ver onde dá, né? Ou não receberam a correspondência porque a empresa está com o endereço errado, isso é um erro crasso, né? Você deixar a sua empresa num endereço que nem recebe mais correspondência, porque numa situação dessa você perde o direito da ampla defesa, tá bom? O que você precisa ter em mente com relação a esses débitos de impostos? Você precisa dar satisfação para o credor, que no caso é a Receita Federal, ou a Receita Estadual, ou a Receita Municipal. Você precisa estar em constante contato, buscando alternativas para parcelar isso, se necessário envolver advogados, se já está na esfera judicial essa cobrança, né? E é muito importante porque daí você evita bloqueios indesejados aí na conta bancária, e você consegue acompanhar mais de perto com um profissional. Então eu indico muito, se já estiver ajuizado o débito, que você tenha um advogado te ajudando. E se você não está no nível ainda que a dívida está ajuizada, mas você sabe que tem a dívida, cara, não enterra isso. Porque se a Receita Federal, ou a Receita Estadual, a Receita Municipal te cobrar dentro de 5 anos, ela começar o processo de cobrança, ajuizar o débito faltando 1 mês para 5 anos, acabou, não caduca mais essa dívida, você vai ter que pagar de alguma forma. E, em última instância, busque acordos. É bem possível fazer acordos com os cofres públicos, né, com os órgãos públicos aí, para você não ter que pagar um juro abusivo.
E, em última instância ainda, você, de repente, paga os juros abusivos e questiona judicialmente. Em algum momento você vai reaver uma parte desses juros, tá? É bem possível. Aí eu recomendo muito que você tenha um advogado para te assessorar, porque eu acabei de falar, você vai judicializar a questão da cobrança, tá bom? Bom, de um jeito ou de outro, cara, não deixe de pagar, de resolver isso, de parcelar, de negociar, né? Mas para isso você precisa de bons profissionais ao seu lado, né? Se você quer uma contabilidade que te ajude a resolver isso, que não vai fugir da raia porque está vendo que você está devendo imposto, mas que vai atuar como parceiro, entre em contato aqui pela descrição do vídeo que nós vamos te ajudar com isso. Te vejo nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau.